Gerência de memória. Equipe: Eric, Everton, Davi, Olival. Universidade Federal de Alagoas, Campus Arapiraca, sede. Disciplina de compiladores. No contexto da compilação, o termo gerência de memória refere-se às atividades de alocação e liberação de memória para dados, variáveis e constantes, em tempo de compilação e em tempo de execução. A alocação e a liberação de memória para dados são geridas por um conjunto de rotinas, One-Time Support Practice, carregado junto do código objeto gerado. Um programa objeto compõe-se de código e área de dados. Conforme é ilustrado na figura 7.1, o código é produzido pelo gerador de código objeto, e a área para dados é reservada pelas funções do gerente de memória. Aqui, as declarações, que derivam a área de dados, houve essa separação na memória, e os comandos do código derivados do código objeto. O armazenamento de um dado na memória em tempo de execução depende do tipo desse dado. Em geral, tipos de dados elementares ou mais comuns, tais como caracteres inteiros e reais, ocupam cada um uma palavra de memória. Já conjuntos, como vetores, cadeia de caracteres e registros, eles vão ocupar várias posições contínuas da memória. Se o tipo e o tamanho das variáveis são conhecidos em tempo de compilação, é reservado um espaço na memória e dedicado durante a compilação. Caso contrário, esse espaço só será alocado durante a execução do programa objeto. Alocação de memória em pilha. A memória de pilha é usada para armazenar as informações relativas às chamadas de procedimento. A cada chamada é empilhado um registro de ativação. Esse registro de ativação contém informações sobre o estado da UCP no momento em que foi chamada, uma área de dados para as variáveis locais e uma área para parâmetros e alguns ponteiros de controle da própria pilha. Em cada procedimento de retorno é desempilhado um registro de ativação. Aí na figura 7.3 a gente consegue observar um exemplo de registro de ativação. A gente tem uma área onde pode ser passados ou retornados os registradores, onde a gente vai ter as informações do desempilhamento. A gente tem a área onde tem os ponteiros de controle, acesso e estado da UCP, que servem para apontar para o registro de ativação, para os dados não locais dos registros, e na UCP tem o Program Counter e os registradores. E tem uma terceira área, que é a área das variáveis locais e temporárias. No momento em que é desempilhado, tudo isso é removido e é deixado apenas o primeiro bloquinho a ler, o valor retomado e os parâmetros reais, que são entregues no desempilhamento para a função que fez a chamada dessa nova função. Aqui a gente tem um exemplo de uma execução da aplicação ExpoX. Inicialmente na aplicação ExpoX, somente esse aplicativo está ativo. Lá a gente já vai ter aí as variáveis globais, x, erro, expx, que é do tipo real. Quando ele executa mais um pouquinho do código, ele chama, esse código ExpoX, chama a função somatória, passando para ela alguns parâmetros, que dá para a gente observar aí 2,5 e 0,001. Por sua vez, essa função tem algumas variáveis locais, que a gente consegue observar aí, x, tol, soma, termo, enfim, que pertencem a essa área dela. E aí, dentro dessa função somatória, é chamada a função fatorial, que a gente observa aí na terceira coluna. Quando a função fatorial é chamada, ela também é empilhada com as informações referentes a ela. Finalmente é chamada mais uma função fatorial de dentro da própria função fatorial, que é uma chamada recursiva da própria função, e a gente observa mais um empilhamento e a passagem de parâmetros.
Esse processo aí de fatorial vai se repetir até que finalmente o fatorial já receba o parâmetro 1, quando vai começar a ser desempilhadas as funções e o valor retomado vai sendo entregue à função que está mais acima. De forma que quando chegar em expo x, esse aplicativo vai ter o resultado dessa função somatória. Na alocação de memória em pilha, o código gerado para a chamada de procedimento tem de conter as instruções para criar e o registro de ativação correspondente. E o código de retorno deve destruir, desempilhar o registro de ativação, deixando na pilha apenas o valor de retorno e os parâmetros. O acesso às informações na pilha é efetuado através de dois ponteiros que a gente consegue observar aí. O topo RA e o ponteiro topo pilha. No topo RA, ele está nos apontadores de controle e estado da máquina. Nesse ponteiro estão armazenadas as informações referentes às rotinas chamadoras, que dão início à aplicação. E o topo pilha vai estar apontando para o início da pilha, onde vão estar sendo armazenadas essas chamadas de rotinas, de subrotinas. Por exemplo, para o caso anterior, em expo x, a gente vai ter lá o nosso topo RA, que é onde está sendo iniciada a aplicação. E na primeira função somatória aí, na segunda coluna, a gente vai ter o topo da pilha. O código para computar topo RA e topo pilha é gerado em tempo de compilação, tendo por base os tamanhos dos campos reservados para construir o registro de ativação da rotina chamada. Em geral, o código de chamada inclui as seguintes tarefas, que a gente consegue observar aqui nessa tela. A rotina chamadora avalia os parâmetros reais e os coloca na pilha. Depois, a rotina chamadora armazena o endereço de retomo e o valor antigo do apontador topo RA no registro de ativação da rotina chamada e atualiza o valor do ponteiro topo RA. A rotina chamada salva valores registradores e outras informações de estado da máquina. A rotina chamada inicializa variáveis locais e sua execução. Então, inicialmente a gente consegue observar aí a rotina de ativação, que é a rotina chamadora, vai pegar todos esses parâmetros que a gente observa aí na primeira linha e colocá-los na pilha. Subsequentemente, a gente vai ter os apontadores topo RA e topo pilha definidos, e a partir daí são iniciadas variáveis locais e começa a execução dessas rotinas. É importante lembrar que o código de retorno deve incluir algumas tarefas, que são: a rotina chamada armazena o valor de retomo após o registro de ativação da rotina chamadora. Restaura o apontador topo RA e os registradores da máquina e desvia para o endereço de retomo dentro da rotina chamadora. A rotina chamadora copia o valor de retomo no próprio registro de ativação. E aí, finalmente, ele pode desempilhar essa rotina de ativação. Para matrizes cujo tamanho somente é conhecido em tempo de execução, não são reservados espaços no registro de ativação, mas são criados apontadores que conterão os endereços dessas quando do reconhecimento de seus tamanhos. Então, você vai nessa figura 7, a gente tem aí o topo RA e o topo pilha. Como a gente não sabe qual o tamanho desse vetor A e desse vetor B antes da sua alocação, visto que eles são dinâmicos, então lá em topo RA, logo depois das variáveis locais, a gente vai colocar o quê? Apontadores, ponteiros, que vão apontar para esses nossos vetores, que vão ser armazenados também na pilha. Uma vez que a gente não consegue, uma vez que a única área que a gente vai ter aí da memória para fazer essa alocação de espaços maiores ou menores, essa alocação dinâmica de recurso, é dentro da pilha, da aplicação. Olá pessoal, aqui quem fala é Olival Paulino e eu falarei um pouco sobre alocação em memória de pilha. Em alocação de memória de pilha,
ela é utilizada para armazenar informações relativas a chamadas e procedimentos. Isso é muito comum em chamada recursiva. Quando você cria algum programa e faz alguma chamada recursiva, como nós veremos adiante. Cada chamada ela tem que empilhar um registro de ativação, no qual, dentro desse registro de ativação, ele contém um conjunto de informações, que dentre elas estão o estado da unidade central de processamento, naquele momento em que ele executou aquela chamada, e algumas informações, como a área de dados, as variáveis locais que estão sendo utilizadas pelo programa, a área de parâmetros, no qual está sendo passado para a minha função, o ponteiro de controle de pilha, e no final, quando eu termino uma execução de algum procedimento, alguma chamada de função, nós temos que o valor que é retornado, aquela referência que você tinha, ele é removido, é desempilhado. Isso vai ficar mais claro quando chegarmos no momento do exemplo. Então, na minha estrutura de alocação em memória de pilha, nós temos os valores temporários, as variáveis locais, o estado da unidade central de processamento, o ponteiro de acesso, o ponteiro de controle, parâmetros e o valor retornado. O valor retornado dos parâmetros, nós temos que eles podem ser passados ou retornados pelos registradores. Por isso que tem que ter essa gerência da unidade central de processamento, no qual essa manipulação de dados através de registradores vai manter uma maior velocidade na resolução do problema. O ponteiro de controle ele aponta para o registro de ativação. Já o ponteiro de acesso ele aponta para dados não locais armazenados em outro registrador de ativação. Por exemplo, se eu tiver duas chamadas recursivas e em uma chamada estiver utilizando valores de outro, é através desse ponteiro de acesso que eu vou estar passando esses valores. E o estado da UCP, nós temos que ele vai ter o controlador de programas para contar qual é a instrução que ele vai ter que ler naquele momento e os registradores para armazenar os valores que serão calculados. Um exemplo é o da pilha de ativação. A pilha de ativação, o exemplo que nós utilizaremos aqui desse programa, é um programa que faz cálculos através de exponenciação, no qual nós temos as variáveis, que é x, erro, e a x, que são variáveis reais. Aqui nós temos a função que define o fatorial, que ele é uma função recursiva, e dentro do fatorial nós temos apenas a variável n, que é repassada como parâmetro, e temos a função somatória, que recebe como parâmetro uma variável x e uma tol. E dentro dela nós temos variáveis locais, que são a termo, soma e real. A termo, soma, que são do tipo real, e a variável n, que é um inteiro. E o início do nosso programa inicializa aqui, no begin e finaliza no end, no qual nós temos as variáveis x, erro e expoente, que faz a chamada do somatório, e dentro do somatório, vocês podem perceber que nós temos a chamada do fatorial, e dentro da chamada do fatorial, nós temos a sua chamada recursiva. E no final é só apresentar o valor de x. Agora, para compreender o que está acontecendo aqui nesse nosso código, através do exemplo da alocação em memória de pilha, nós faremos o seguinte. Quais são as variáveis que estão sendo iniciadas pelo programa? Nós temos que é o x, o erro e o x. Então, nós vamos empilhar essas variáveis primeiro, que são as variáveis globais. X, erro, x e são tipo real. Em seguida, nós vamos olhar qual é o próximo valor. Para armazenar o valor em x e x, primeiro nós temos que realizar o valor somatório passando os valores de x, que já está na pilha, e o valor de erro. Então, quando chamarmos o valor, a função somatório, automaticamente nós estaremos passando um x, que vai ser empilhado, um tol, que será empilhado, que é outra variável, o termo e o soma, que são outras variáveis, em conjunto com o n. Então, nós já tínhamos antes o x e o erro e o x de x empilhados. Chamamos a nossa função somatória, passando os parâmetros x e erro, e empilhamos x, tol, soma, termo e o n. Essa parte aqui representa apenas a parte inicial do somatório. Só que nós podemos perceber que dentro da função somatória ainda temos a nossa questão do outro procedimento, que é o fatorial, que é passado um parâmetro n. Então nós teremos que empilhar esse fatorial
junto com esse parâmetro n. Uma outra observação é que dentro da chamada do fatorial, nós temos que é uma função que se auto-chama, ou seja, até ele chegar no caso base, que é quando o fatorial é igual a 1, ele vai criando subchamadas. Por exemplo, o fatorial de 5 é o fatorial de 4, aí o fatorial de 4 vai criar uma nova chamada, que vai chamar o fatorial de 3, o fatorial de 3 vai chamar o fatorial de 2, e o fatorial de 2 vai chamar o de 1. O nosso 1 é o caso base, o fatorial de 1 é 1, então ele começa a fazer aquele processo de desempilhar, que foi citado no primeiro slide, que é para iniciar o retorno daquela variável, daquele procedimento. Aqui nós temos que já foi empilhado as variáveis iniciais do programa, a parte do somatório, todas as variáveis que estão presentes, que são passadas como parâmetro, e as locais dentro dessa função somatória, em conjunto com a função fatorial e a sua variável. E vai ter chamada recursiva aqui, no qual eu vou estar adicionando blocos de memória, que vai armazenar o fatorial de 3 e o seu valor n, o fatorial de 2 o valor n e o fatorial de 1. Na execução do programa fatorial, nós temos que ficar da seguinte maneira: o fatorial de 5 aponta para o fatorial de 4, o fatorial de 4 aponta para o de 3, o fatorial de 3 aponta para o de 2 e o fatorial de 2 aponta para o 1. Isso, nós temos que cada chamada ele tem que armazenar o dado da chamada anterior. E dentro desses dados, que são o registro de ativação, nós temos uma área para dados, área para parâmetros, ponteiros e o procedimento que vai ser desempilhado. Então, quando chegar aqui, no meu caso básico, o fatorial de 1 é 1, eu simplesmente vou passar esse valor para a variável de cima, fatorial de 2 vezes 1, que foi o valor do meu caso básico. Eu tirarei esse valor, ele será desempilhado, e todas aquelas informações do registro de derivação será perdidas. Aqui no caso, eu terei que o meu fatorial de 2 vezes 1 será 2. Esse cálculo aqui está sendo feito através de registradores. E esse valor 2 será passado para a minha próxima função, que é o fatorial de 3, vezes o valor que foi da chamada anterior. E todo esse procedimento aqui vai ser desempilhado, junto com os valores do registrador de ativação. No próximo cálculo, nós iremos passar a operação 3 vezes 2, que dará 6. Irei passar o valor 6 para a chamada de cima. Agora tudo isso só é possível porque nós temos esses ponteiros que referenciam a chamada anterior. No próximo passo faremos a mesma coisa. 3 vezes 4 será 24. E passaremos esse 24 para a próxima função, que é nesse caso aqui que está ocorrendo a manipulação da troca de informações entre ponteiros. Desempilho. E aqui é o meu último cálculo, no qual terei 5 vezes 24, que dará 120. Esse 120 é o valor que ele diz que em cada retorno de procedimento é desempilhado, um RA. Então eu desempilhei todos os meus RAs, desde 1 até o 2, deixando apenas o meu valor final, que é 120. Agora nós vamos analisar as tarefas presentes no código de chamada. Para fazer tudo aquilo que fizemos anterior, é necessário termos algum controle. E esse controle é feito através desses 4 passos que são responsáveis pelo código de chamada, mais 3 passos que são responsáveis pelo código de retorno. No código de chamada, nós temos que a rotina chamadora avalia os parâmetros reais e os coloca na pilha. A rotina chamadora armazena o endereço de retorno e o valor antigo do apontador de RA, que foi aquele procedimento que nós fizemos quando passamos o valor do anterior para o próximo a ser calculado. O terceiro passo é a rotina
chamada salva o valor de registrador, salva valores de registradores e outras informações do estado da máquina. A minha rotina armazenou 24 e passou no 24 para a função que chamou ela. Ou seja, nós já podemos apagar e esse valor já vai ser perdido. E a rotina chamada inicializa as variáveis locais e começa a sua execução. E no caso nós temos aqui que dentro dessa chamada fatorial nós temos algumas variáveis. Que no caso é a variável n e o fatorial que recebe 1 e o fatorial que recebe n vezes tal. Que vai estar dentro desse procedimento. Agora nós vamos analisar o código de retorno, que ele deve incluir a rotina chamada, armazena o valor de retorno logo após o registrador de ativação da chamada. E a rotina de chamada restaura o apontador do topo e os registradores de máquina e desvia o endereço de retorno dentro da rotina chamadora. E a rotina chamadora copia o valor retornado no seu próprio registro de ativação. Que foi todo aquele procedimento também que foi feito. Calcula, leva para o anterior, calcula, leva para o anterior, calcula, leva para o anterior, calcula, leva para o anterior. E no final nós já teremos ter o resultado desejado. O ponteiro de acesso, ele tem as suas variáveis locais e temporárias, o apontador de controle, o estado da máquina, parâmetros e valores a serem retomados, que ele vai retomando até alcançar o valor desejado, e o registro de ativação da rotina chamadora. E para finalizar nós temos a distribuição de controle entre as rotinas chamadora e a rotina chamada, no qual nós iremos ter as variáveis locais e temporárias, os apontadores de controle e o estado da OCP, o parâmetro e valor a serem retomados, as variáveis locais e temporárias e apontadores de controle do estado da OCP e os parâmetros a serem retomados. Aí tudo isso é possível obter analisando apenas este exemplo. No qual cada valor que está empilhado vai ter que se comunicar com o valor que está embaixo. E quando eu chegar no meu caso base, eu simplesmente desempilharei, removerei todo aquele registro de ativação e iniciarei novamente o processo de cálculo através da UCP, da Unidade Central de Processamento. Bem, pessoal, essa é a parte de exemplo em pilha de memória, em memória de pilha. Obrigado. Parâmetros em gerenciamento de memórias. Existem 4 tipos de passagem de parâmetros. São as passagens por valor, por endereço, por valor de restauração ou por nome. Primeiramente, existe a passagem por valor. É o método mais simples, que é usado por muitas das linguagens de programação. Nesse tipo de passagem de parâmetro, um valor passado como parâmetro é copiado para o escopo local do método, ou seja, ele vai para a pilha do método. Então esse valor só existe no contexto desse método ou procedimento. O valor passado como parâmetro é uma instância diferente da que é passada como parâmetro. Ou seja, se você manipular esse parâmetro dentro do método, o valor que foi passado como parâmetro não vai ser alterado, dado que você só está alterando o valor dentro do método. Passagem por endereço ou referência. O procedimento chamador passa o endereço que a variável referencia como parâmetro para o procedimento chamado. É o que a abstração de ponteiros em C faz. O valor manipulado no procedimento é o valor direto que está na memória. Então, não é criado um espaço temporário de memória como é feito na passagem de referência por valor. Então, qualquer alteração dentro do método afetará diretamente o valor que você passou como parâmetro.
passagem de parâmetros por cópia e restauração. É um meio termo entre passagem por valor e por referência. O parâmetro é passado por referência, mas as alterações são feitas em um espaço de memória temporário, ou seja, por valor. No retorno do procedimento, o valor passado como parâmetro é modificado diretamente na memória. Então, ele recebe o parâmetro como referência. Durante o procedimento, ele o modifica como se tivesse recebido um valor por um parâmetro por valor, e no final do procedimento ele altera o valor que ele recebeu como referência. E por último, a passagem de parâmetro por nome. É um procedimento tradicional da linguagem ALGOL. Por ser de interesse totalmente teórico, ela é pouco usada na prática. É similar ao que acontece com as macros da linguagem C. Na alocação dinâmica de memória, as variáveis ponteiros são alocadas na memória heap, podendo estas serem de dois tipos de definição: definições explícitas, que são instruções diretas da linguagem de programação. Um exemplo é o NIL da linguagem Pascal ou do C++. Nesse caso, o desenvolvedor deve tanto se preocupar com a alocação, usando a instrução NIL, quanto a liberação da memória, usando o comando delete ou do C ou do C++ ou dispose do Pascal. E a definição implícita, que são implementadas por linguagens que possuem um garbage collector, onde você não precisa se preocupar nem com a alocação de memória, nem com a liberação da memória, visto que o garbage collector já faz isso por você. Um exemplo é a linguagem Lisp, que tem o tipo de dado cons.